Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de História 2, Povos Africanos no Brasil. Então, os objetivos da nossa segunda aula seria dar continuidade à compreensão dos povos formadores da sociedade brasileira, agora analisando os povos africanos. Então, primeiramente, vamos compreender a chegada dos africanos no Brasil, a importância dos povos africanos na economia e formação da sociedade brasileira e, por último, a representatividade afro-brasileira. Então, quando falamos sobre o continente África, sempre vem a construção contraditória sobre os povos que vivem na África, que são considerados os povos africanos, inferiores, povo sem cultura, um povo sem alma, um povo sem história, um povo pobre, um povo não evoluído, etc. Então, todas essas denominações, assim como as denominações dos povos indígenas, também cabem à cultura africana, cabem à ideia do imaginário criado pelos europeus sobre os povos africanos. Então, assim como tinha de forma pejorativa a classificação dos povos ameríndios, nós temos também uma classificação pejorativa aos povos que advêm da África, além de dizer que eles eram inferiores pela cor da sua pele. Então, por esses motivos, os povos europeus se colocaram na condição de serem diferentes dos africanos. Então, a ideia de superiores pela cor de sua pele, os homens brancos se acham nessa condição, de eles acharem na condição de serem civilizados por suas tradições e costumes e religião. Então, eles dizem que a sua religião, o seu costume, a sua tradição é mais evoluídas, e por ser mais evoluída, somos civilizados diferentes dos povos que advêm da África, dos povos que vêm das Américas. Subjugar, e dominar outros povos na promessa de trazerem a evolução e a civilidade, a cultura, etc. Então, a ideia também de imposição cultural e o processo de contato com outros povos que os europeus promoveram no mundo foi também na promessa de dizer que eles eram evoluídos, eles estavam trazendo a evolução para os povos que não eram iguais a eles. Então, quando eles tiveram contato com os indígenas, nós viemos trazer o progresso, a evolução e o desenvolvimento da civilização para vocês. O mesmo discurso foi impositivo, a ideia dos contatos com os povos africanos, que era colocar a ideia que estamos trazendo o desenvolvimento, o progresso, a cultura e as civilidades para os povos que vivem aqui na África. Então, essa seria uma dos argumentos contraditórios ligados ao processo de dominação e escravização tanto dos ameríndios como dos africanos. Então, essas seriam as justificativas do eurocentrismo para dominar diferentes povos, indígenas e africanos, como eu falei anteriormente. Então, durante muito tempo, essas impressões impregnaram no imaginário coletivo social, o qual reproduz até os nossos dias estas como verdades absolutas inalteradas. Então, nessa construção tanto do indígena quanto dos povos africanos, se criou a falsa ideia das pessoas em acreditarem realmente que tanto indígenas quanto africanos são inferiores, tanto culturalmente, tanto economicamente, tanto culturalmente. Só que essa ideia de inferiores é a negação da condição da existência desses povos enquanto cultura, enquanto identidade, enquanto representação sociocultural. Então, essa seria uma das grandes falácias trazidas pelo eurocentrismo, pela Europa, como justificativa de dominação, escravização e assassinato de povos inteiros, tanto indígenas quanto africanos. Então, a intenção de escravizar os povos da África. Então, o europeu tinha uma intencionalidade, tinha um objetivo. A ideia de escravização dos povos africanos não era algo aleatório, era algo que tinha uma intenção. Então, a escravização é um fenômeno comum a todas as culturas e povos humanos, Então, a escravização não surge com os africanos, não surge somente com os africanos, mas sim é uma prática corriqueira a várias culturas do período antigo, Então, no período da história antiga, existia a escravização por guerras, prisioneiros e por dívidas. Então, o processo de escravização era, nesse sentido,
pelos prisioneiros das guerras que eram por disputas de territórios, né, promovidas por diferentes povos, e por dívidas. Então, se você devia, você poderia pagar sendo escravo de alguém o que você devia, né? Então, na África, a escravização do seu povo pelos europeus se tem novas formas de escravizar. Então, a partir do contato do europeu com os africanos, se tem uma intencionalidade de escravização diferente da escravização antiga, que é o processo de escravização na busca de uma mão de obra africana, que era qualificada para o trabalho na agricultura e na mineração, pois os povos oriundos da África dominavam essas práticas desenvolvendo tecnologias. Então, milenarmente, os africanos já tinham conhecimento das práticas da agricultura, já tinham conhecimento da extração dos metais preciosos, da mineração, e isso para o europeu era muito interessante, ter uma mão de obra barata, nem barata, uma mão de obra gratuita, porque o africano não recebia salário, não recebia nada em troca da sua força de trabalho. Então, o europeu, além de possuir uma mão de obra gratuita, lucrava com o comércio e tráfico de seres humanos no mundo. Então, além de eles terem essa vantagem de ter uma mão de obra que ele não precisa pagar, ele tinha a vantagem do comércio de seres humanos e com o tráfico de seres humanos promovido pela escravização no mundo. A escravização moderna, né? Aqui vamos se ater à ideia da escravização moderna. Então, isso foi muito tenso, né? O tráfico negreiro, né? O tráfico negreiro durante mais de 3 séculos resultou em grandes lucros para o território brasileiro, além de ter trazido ao Brasil aproximadamente 3 milhões de escravizados. Então, se nós tínhamos lá 3 milhões de escravizados africanos que vieram, né, para o Brasil, juntando com 6 milhões que aqui já viviam, que eram os indígenas, né? Então, todas essas duas culturas, né, que foram dominadas pelos europeus, a cultura ameríndia e a cultura africana, né, foi um processo de formação da nossa sociedade, né? Então, nações inteiras de africanos que embarcaram nos navios e vieram para as Américas, né, e em outras colônias também europeias espalhadas pelo mundo. Então, esses negros eram transportados de forma subhumana, amontoados nos porões de navios, etc. Tudo isso gerava um alto índice de mortalidade entre os negros no decorrer da viagem. Então, metade da população de escravizados, que eram mão de obra gratuita, morria na viagem, pelas condições de vida nos navios negreiros, né? Além deles... Desculpa, gente. Além deles, algum deles se suicidarem, também havia a ideia de que eles morriam de doença, né? Morriam também por espancamento, morriam assassinados pelos europeus, pela forma como eles tratavam os africanos como animais, né? Nenhum animal deveria ser tratado desse jeito também, né? Então, quando chegavam ao território brasileiro, eram comercializados nos mercados da Bahia, Rio de Janeiro, Maranhão e Pernambuco, onde iam trabalhar na lavoura, mineração, pecuária ou em outros trabalhos domésticos, né? Então, os africanos vieram para o Brasil com uma mão de obra gratuita, era uma mão de obra qualificada para o trabalho na lavoura, na agricultura, e também uma mão de obra qualificada para trabalhar na mineração. Então, a escravização moderna teve uma intenção. Não, ela não foi à toa, não foi aleatória, né? A justificativa é que eles eram inferiores e por isso eles tinham... eles eram inferiores, então por isso eles tinham na sua natureza a ideia de serem dominados, de serem colocados na condição de escravizados. Isso é contraditório, isso é um absurdo, né? Então toda a economia da colônia e do império dependia quase somente do trabalho realizado pelos escravizados africanos, sendo graças ao trabalho deles que se deu ao desenvolvimento da monocultura canavieira, a monocultura cafeeira e a mineração. Então as primeiras grandes economias que produziram riquezas para o Brasil foi o açúcar, né, a produção dos engenhos de açúcar, a produção do cultivo do café, né? O Brasil foi um dos maiores exportadores, os maiores produtores de café do mundo nessa época, e também na mineração, a exploração do ouro. Teve uma época que o Brasil foi o maior produtor de ouro do mundo. Então isso para os portugueses, colocando os indígenas e os africanos na condição de trabalhar
nas fazendas de engenho, de trabalhar nas lavouras de café e de trabalhar nas minas de extração de minério, né? Foi o que fez com que as elites dominantes brancas, europeias e brasileiras se fortalecessem, né? Então, no entanto, nada disso era capaz de apagar o que ele, o africano, agora escravizado, havia sido até então. Mesmo que capturado, quando criança, ainda que fosse de diversas etnias, achava entre si semelhanças que faziam com que ele se identificasse umas com as outras. Então, o escravizado africano, ele vinha de diversos grupos sociais, tribos de africanos que viviam lá na África, que eram de diferentes regiões da África, mas que eles tinham algo em comum, que era a sua condição de escravizado. Além da condição de escravizado, existia uma força de resistência que era promovida pela preservação da sua identidade cultural. Então, por exemplo, né, religiões de matrizes africanas, né? O candomblé não existe lá na África, como aqui no Brasil. O que aconteceu com o candomblé? Né? Então, no navio negreiro vieram vários grupos de diversas culturas africanas dentro do navio negreiro. Né? Então, tinha-se lá, como eles eram o culto aos orixás, o culto às energias, aos elementos da natureza, existiam tribos inteiras que faziam culto a um único tipo de elemento da natureza. Então, por exemplo, Ogum, que é o orixá que deu o segredo aos seres humanos do ferro, né? E representa a força de garra, de perseverança, de abrir caminhos, né? Era cultuado por uma única tribo, um único grupo social africano que veio junto no navio negreiro. Assim como, né, os que cultuavam lá a Iemanjá, que é o orixá das águas do mar, das águas dos rios, né? Então, havia tribos inteiras que faziam culto ao orixá Iemanjá, que era representada pela energia da água. Então, esses elementos que vieram culturalmente de diferentes grupos sociais, quando os africanos escravizados iam fazer o seu rezo, iam fazer lá o seu culto aos orixás, e como eles tinham em comum essa representação identitária de vários locais e tribos oriundas da África, o que eles faziam? Eles faziam uma roda, uma gira, da onde cada pessoa que representava uma etnia, uma tribo, fazia o culto ao seu elemento da natureza, fazia a sua ideia de rezo africano ao elemento da natureza. Então, se cultuavam juntamente, na mesma roda, na mesma gira, né? O culto a Ogum, o culto a Iemanjá, a Oxóssi, que eram representações de diferentes grupos africanos advindo de várias regiões da África. Então, o culto aos orixás, preservado pelo candomblé, só acontece aqui no Brasil, diferente lá na África, onde é uma representação diferente lá na África. Então, no Brasil, as diferentes etnias foram reagrupadas com os nomes de Angola, Congo, Benguela e Cabinda, identificando os africanos pelos portos dos quais haviam sido embarcados ou pela região na qual eles se localizavam. Também foram utilizados os nomes das feiras, Kazanji, por exemplo. Então, a ideia de tirar e apagar a identidade africana, assim como houve com os indígenas, né, foi primeiramente tirar o nome dele e tirar tudo aquilo que ele tinha de mais valor, que era a sua cultura. Então ele era batizado com o nome cristão, e levava um sobrenome que era o nome do porto da onde ele embarcou na África, para vir para as Américas, para vir para o Brasil. Então, nesse processo de apagamento da identidade, foi o que aconteceu com os africanos escravizados pelos europeus. Então, os escravizados que chegavam ao Brasil eram embarcados em alguns portos africanos, como Luanda, Benguela, Cabinda e Costa de Angola, Ajudá e Lagos na costa da Mina.
e mais tarde no porto de Moçambique. Então, esses africanos vieram de várias partes do mundo, foram para várias partes do mundo, principalmente nas colônias europeias. Então, o ciclo do açúcar, né? Então, primeiramente, a ideia do que houve a primeira economia. A primeira economia foi a produção do açúcar no Brasil, né? Os engenhos de açúcar, que ocorreu entre o século XVI e o século XVII, que foi o auge da produção de açúcar, produzido principalmente na Bahia e em Pernambuco, né? Então, no litoral desses dois estados, né? O solo e o clima brasileiros eram favoráveis à produção da cana-de-açúcar, né? E tinha o patrocínio dos holandeses, né? Então, a experiência do cultivo em Açores, Cabo Verde e Madeira deu certo, eles fizeram a mesma experiência aqui, né? O mercado consumidor do açúcar, o Brasil foi o maior produtor de açúcar do mundo. Então, tinha um grande valor de mercado na Europa, né? Como eu falei anteriormente, né? Houve o patrocínio holandês na produção da cana-de-açúcar, né? Financiando desde a produção, o transporte, o refino e a distribuição na Europa. Então, os holandeses foram de grande participantes dessa geração econômica da produção do açúcar no Brasil. E tinha como a mão de obra principal a mão de obra dos africanos. Então, os engenhos eram a unidade produtiva básica, né? A casa grande era aonde vivia o senhorzinho, vivia o senhor de engenho, o dono, o proprietário da terra, o grande latifundiário, junto com a sua família. E fora da casa grande existia lá na fazenda a senzala, que era um ambiente insalubre, onde lá viviam os escravizados. Lá eram maltratados os escravizados, a senzala. Então, a sociedade açucareira se caracteriza pela ideia de senhores de engenho latifundiários, que eram os proprietários de terra, de uma sociedade de escravizados, né? Uma sociedade patriarcal, onde tem a figura do homem como uma figura central, e esse homem é um homem branco, europeu, né? É o homem que se coloca na condição de proprietário da terra, e tudo aquilo que tem dentro da terra dele, tudo aquilo que tem no engenho dele é dele, desde a sua mulher e desde os seus escravizados. O ruralismo, a ideia que ainda não existia a ideia de uma vida urbana ainda no Brasil, e sim uma vida rural, que durou durante muito tempo, né? Então, a representatividade da cultura africana no Brasil. Então, somos afros brasileiros. A sociedade brasileira se formou pela representação das três matrizes étnicas, como a gente já havia visto: indígenas, europeia e africana, né? Sendo a africana trazida não só para o Brasil, mas para todas as colônias europeias. Então, essa representatividade, né, se uniram através da hibridização e mestiçagem. Então, essa ideia das três raças criou a identidade do Brasil, que somos um povo de mestiços. Então, a representação dos africanos se estabelece pela luta, resistência e pelo processo de escravização. Então, esses elementos compõem a identidade dos africanos, que eles resistiram ao processo de escravização, e com isso eles foram tentando preservar a sua identidade histórica, assim como os nossos indígenas. Então, durante todo o período de escravidão, houve inúmeros casos de resistência dos escravizados, por esses estavam a conseguir sua liberdade de uma forma ou de outra. Então, a resistência sempre houve com os povos africanos que aqui viviam. Então, o que eles faziam, né? Então, certos negros, quando fugiam, retornavam à propriedade onde era submetido ao trabalho escravo, e matavam os senhores, os familiares do mesmo e os capitães do mato. Então, a grande ideia de vingança dos povos africanos, quando retornavam às fazendas de engenho, quando eles fugiam e retornavam à ideia do trabalho escravo, eles se revoltavam, e a ideia dele era matar mesmo o homem branco e, através disso, criar a ideia de, não, estou
na condição de pagar com a mesma moeda, mas não é por aí, né, gente? Então, alguns escravos, né, se suicidavam, pois achavam que essa era a única maneira de eles obterem sua liberdade. No entanto, uma das formas mais expressivas de resistência contra a escravidão foi a formação dos quilombos, aldeias constituídas por escravos fugidos, os quais podiam viver ali conforme sua cultura e em liberdade. Então, a ideia da formação dos quilombos era a resistência africana e afro-brasileira contra o processo de uma sociedade escravocrata, contra a escravização de seres humanos na sociedade brasileira. Então a formação de quilombos foi muito importante como preservação da identidade africana e afro-brasileira, assim como também indígena, porque os quilombos não eram só formados por escravos africanos, mas sim escravizados indígenas que fugiam junto com os escravizados africanos e formavam os quilombos, né? Formaram-se inúmeros quilombos por todo o território brasileiro. O maior e mais resistente foi no interior de Alagoas, formado no século XVII, que é o Quilombo do Palmares, né? A figura do Zumbi dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares durou durante 80 anos, né? E lá não viviam só ex-escravizados, né, africanos, mas também indígenas, pessoas que não eram reconhecidos na sociedade, mas que lá tinham a valorização do seu espaço. Existem estudos sobre a ideia de um socialismo no mundo, diz que Palmares foi a representação máxima do socialismo no mundo, que era uma sociedade onde não existiam classes sociais, e sim que todo mundo vivia de forma igualitária em toda a sociedade. Então, hoje os quilombos são chamados de comunidades quilombolas. Então, hoje os quilombos deram origem às sociedades quilombolas, às sociedades remanescentes quilombolas, né? Então, gente, chegamos ao fim da nossa segunda audioaula de História 2, Povos Africanos do Brasil. Peço a vocês que, ao ouvir a audioaula, respondam a avaliação 2 no formulário no Classroom, né? Essa avaliação 2, né, valerá 1 ponto. Essa é a avaliação A2, valerá 1 ponto. Espero que todos e todas estejam bem. Espero estar o mais breve possível com vocês. Não saiam de casa. Um abraço, até a próxima aula.